Olá, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo. Eu sou o pastor Wilbert, você está na Escola Bíblica Especial. Você é alguém que se preocupa muito com o dia de amanhã? Você costuma perder o sono a respeito do seu futuro? Você sabia que a Bíblia fala sobre essas questões, sobre o dia de amanhã, sobretudo a respeito das profecias do final dos tempos? É isso que estamos estudando nessas últimas semanas. E hoje, mais uma vez, eu conto com você aqui na nossa programação. Que Deus abençoe. Até daqui a pouco. Que a paz de Deus esteja no seu coração. Agora sim, agora a gente volta debaixo dessa graça maravilhosa, debaixo da potente mão do Senhor. Você é muito bem-vindo. Esse lugar aqui é um lugar de aprendizado, é um lugar de crescimento. Oséias, o profeta, nos diz que nós temos que conhecer e prosseguir, crescendo no conhecimento da palavra, prosseguir conhecendo ao Senhor. E a cada semana aqui na Escola Bíblica Especial, na TV Viva a Promessa, a gente pensa um pouco a respeito da palavra do Senhor. E nesse trimestre, estudando essa série de lições bíblicas intitulada Questões Inquietantes sobre o Futuro, a doutrina das últimas coisas. Aqueles que têm familiaridade com teologia, nós já falamos aqui em outros momentos, estamos tratando a respeito da escatologia, a doutrina do futuro. Jesus Cristo, quando esteve entre nós, ele endossou algumas previsões futuristas, algumas coisas que aconteceriam antecedendo o seu retorno neste mundo. A gente sabe que a excessiva preocupação a respeito do futuro causa ansiedade. Ela tira, de certa forma, a saúde de quem se preocupa. Mas quando o assunto é volta de Jesus e os acontecimentos que precedem esse acontecimento, é muito importante a gente debruçar a respeito desse tema, porque faz a gente entender que a volta de Jesus é algo extremamente sério, é algo real, e à medida que os acontecimentos preditos, tanto pelo nosso Senhor, como também pelos apóstolos e pelos profetas, que através do Espírito Santo, eles comunicaram a gente alguns sinais do fim do mundo, a gente consegue fortalecer a nossa fé, a gente consegue se preparar e avisar as pessoas, avisar aqueles que não creem, avisar os incrédulos, que de fato Jesus Cristo vai voltar, pois, como diz a poesia cantada, os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Hoje nós vamos conversar sobre um tema interessante intitulado A Grande Tribulação. A gente vai conversar sobre este episódio que vai marcar o momento final da história. Cristo Jesus vai aparecer no céu, os céus vão se abrir, ele vai voltar, mas antes que isto aconteça, a palavra do Senhor diz que vai vir uma tribulação que nunca houve em nenhuma época. A gente sabe que a história está repleta de momentos difíceis, momentos complicados, momentos de guerras, momentos de conflitos. Mas no que diz respeito à fé naqueles que seguem o Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz que nunca houve um momento como esse, o momento da grande tribulação. E para a gente entender isso, à luz das Escrituras, o Espírito de Deus trouxe aqui, mais uma vez, o pastor Wellington Varjão, amigo, irmão em Cristo. Satisfação, pastor, é uma satisfação ter você. Conheço o seu ministério, sei o quanto você se preocupa com o estudo da palavra e me sinto muito confortável de tocar num assunto tão delicado como esse ao seu lado. Seja muito bem-vindo, fique à vontade para cumprimentar os irmãos em casa e já de imediato, dê o seu parecer sobre essa lição. Amém. Pastor, Pai do Senhor, pastor Wilbert, Pai do Senhor, pessoal que está em casa. Bom, essa lição, a grande tribulação, ela, junto com a lição de número 7, que foi a lição anterior, né, falando sobre o anticristo, são as duas lições que mais nós teremos o pessoal na igreja interessado por esses temas, né, porque é de domínio público o tema do anticristo, o tema também da marca da besta, que é o assunto aqui também dessa lição de número 8. Então eu creio que tanto a lição 7 quanto essa lição será bem divulgada na igreja, o pessoal vai estar aí para tirar as dúvidas. Nós temos essa responsabilidade aqui
só nessa lição de tratar sobre os 144 mil, as 7 trombetas, as 7 taças, a marca da besta, se a igreja vai passar pela grande tribulação. Então é muito assunto, uma lição recheada. Esperamos aqui transmitir para o pessoal que está em casa um conteúdo relevante dentro da Bíblia Sagrada. Tanto o tema anticristo como o tema grande tribulação, ele causa muita expectativa no meio evangélico, não só no meio promessista, né? O nosso povo, que é um povo que o estudo da palavra está na veia, de fato, é bem possível que essas duas lições tenham audiência diferenciada, porque existe esse interesse, mas é o interesse de modo geral a respeito desse assunto. E na lição de hoje, pastor, tem um texto bíblico aqui que foi naquele mini apocalipse de Jesus, né, em Mateus 24, mais precisamente no versículo 21, que o mestre proferiu as seguintes palavras: porque haverá grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem jamais haverá. Então, se Jesus está falando desse modo, e olha que em todas as épocas houve perseguição por causa da fé, em todas as épocas houve algum tipo de oposição à comunhão com Deus, só que Jesus está dizendo que vai ter um ápice. Vai ter um clímax de perseguição, um clímax de sofrimento, e nosso desafio é pensar sobre isso. E como de costume, a gente vai para as perguntas para que você possa nos ajudar de maneira assim, didática, pedagógica, e a gente possa ajudar o pessoal de casa a entender o tema. Isso aí. As nossas perguntas, inclusive, que estão aparecendo aqui na parte de baixo da tela, a primeira delas diz o seguinte, né? O que é? Quando vai acontecer e quanto tempo durará? Essa é uma pergunta a respeito da grande tribulação. Então aí vai ajudar inclusive aqueles que não têm familiaridade religiosa, né? A palavra tribulação é muito comum pra gente, que é evangélico, né? Mas de repente o camarada que nem crente é, ele vai dizer, o que é isso? O que é tribulação? E o que é grande tribulação? E tem outras perguntas aqui que é a pergunta que a questão está nos apontando. Ajuda a gente, pastor, por favor. Começando aqui com o livro de Marcos, capítulo 13, versos 19 e 20, Jesus está falando de uma tribulação que nunca houve, né? Desde que o mundo foi criado, disse Jesus aqui no verso 19. Portanto, nós entendemos que ele está falando de uma questão escatológica. Como nós temos o tema aqui dessa lição, né? É algo para os últimos tempos, são as últimas coisas. Jesus está falando aqui, portanto, de um período da história humana, o maior período, o período mais aflitivo da história humana, e será de intensa perseguição e é aos cristãos. Esse é o detalhe, né? Um detalhe é que será aos cristãos. A grande tribulação nós podemos definir como um período em que os cristãos serão duramente provados, a sua fé será duramente provada. Mas também tem uma outra coisa para se falar sobre isso. Será também a época em que Deus vem tratar e julgar os ímpios, porque cada evento da grande tribulação, ele vai desencadeando ali cada peça desse quebra-cabeça de Deus, da história, mostrando que Deus é soberano, que ele está no controle da história, anuncia o final antes do começo, e no final desses eventos, ele culmina com a volta de Jesus e o julgamento definitivo dos ímpios, de Satanás, do falso profeta, do anticristo. Então, podemos dizer que a grande tribulação tem essa parte que refere-se à igreja, porque ela vai estar presente e vai ser testada a sua fé, vai ser muito utilizada, vai ter que viver pela fé nessa época, mas ao mesmo tempo ela não é algo que Deus está querendo atingir a igreja e massacrar a igreja. Não, o propósito disso tudo é para revelar quem é Satanás, para revelar quem é o anticristo, para revelar quem são os seguidores da besta, para definitivamente terminar com a volta de Jesus e a derrota desses seres maus. Mas, nesse texto de Marcos, quando Jesus está falando aqui, os estudiosos concordam que tem um duplo sentido nessa fala de Jesus, no sermão profético. Mateus 24, Marcos capítulo 13, Jesus fala sobre respondendo perguntas dos discípulos. Observa que tem nesse texto aqui, o texto já deixa claro duas opções assim, de interpretação, e as duas são válidas. A primeira é uma palavra imediatamente ao povo da época, né, ao povo da época, Jerusalém. Os estudiosos concordam que Jesus está se referindo aqui também à destruição de Jerusalém no ano 70, que ocorre depois de Cristo,
quando o general Tito romano marcha contra Jerusalém e destrói completamente o templo de Jerusalém, não é? Então, ele faz uma referência, ele diz, olha, ai das grávidas nesse dia, ele fala, orem para que essa fuga não aconteça num dia de sábado, e está falando diretamente com o povo judeu, né? Com as pessoas da sua época. Por quê? Porque eles estão saindo do templo de Jerusalém, Jesus e os discípulos, e eles ficam admirados com aquele templo, né? Olha que grandes construções. Jesus fala, na verdade, aqui não ficará pedra sobre pedra. Está falando de evento local, que ia ocorrer na época deles. E aí eles indagaram Jesus. Mas como é que é isso? Explica isso. Aí Jesus começa a falar. É por isso que é essa conexão, né? Isso. É impossível que esteja relacionada à destruição de Jerusalém, Sim. porque aquelas pedras ali Sim. foram expostas, exatamente, né? Na destruição. E Jesus chega a dizer, ó, isso é o que foi, isso que falou o profeta Daniel. O profeta Daniel falou sobre isso, que viria um abominável da desolação, viria um homem perverso que ele profanaria o santuário. Então, assim, essa profecia de Daniel, lá no capítulo 7, Daniel fala disso desde o capítulo 7. Ele começa a ter visões, sonhos e revelações. Às vezes o anjo aparece para ele e explica, né? E desde o capítulo 7 para frente, Daniel ele vai tendo visões e sonhos que dizem respeito ao povo de Israel, da sua época, porque segundo as profecias de Jeremias, Daniel tem o entendimento que estava acabando o cativeiro babilônico, né? Daniel estava na Babilônia no cativeiro, embora vivesse no palácio, mas o seu povo estava vivendo como escravo. No período final desses 70 anos, o certo era de voltarem para Jerusalém. Daniel investiga no livro de Jeremias e descobre que está chegando a época do povo voltar. Mas ele tem uma visão, e essa visão vai se abrir para ele algo muito maior. Ele achava que o reino de Deus ia ser estabelecido, né? Com o retorno dos judeus para Jerusalém. Ele achava que a história ia acabar ali. É isso aí, na época dele. Mas o anjo do Senhor mostrou para ele que ainda haveriam muitas coisas. Aí começou a aparecer animal, começou a aparecer dizendo e significando que viriam outros reinos mais poderosos, que um sucederia ao outro. E depois o quarto animal, que é o animal mais terrível, sai 10 chifres na sua cabeça, um dos chifres supera os outros, é uma referência ao anticristo. Então o anjo mostrou para Daniel coisas do futuro, que Daniel não viveu para ver. Ele ficou perturbado com isso, porque ele achava que a história ia acabar ali, que o povo judeu voltaria para Jerusalém, e Deus restauraria o rei no seu povo, e o anjo mostrou para ele que tinha muita coisa pela frente. Quando ele fala que haveria uma pessoa que profanaria o templo ainda, porque o templo ia ser reconstruído, ele achava que a paz reinaria, mas o anjo mostrou para ele que ainda haveria outras profanações do templo, haveriam outras invasões de Jerusalém, não é? E isso aconteceria na história sucessivamente até a volta de Jesus. Foi mais ou menos o que o anjo quis mostrar para Daniel. Se cumpriu na época de Antíoco Epifânio, 160 anos antes de Cristo, aquela matança de... É no período interbíblico, período né? interbíblico, né? Fala, né? Aquela matança de porcos que ele sacrificou em cima do altar, onde os sacerdotes deveriam oferecer sacrifício santo ao Senhor, profana o templo. E na época de Jesus, alguns anos depois, Jesus faz uma previsão, usando também essa profecia de Daniel, que ela se cumpre em Antíoco Epifânio, mas se cumpre também na época do general Tito. Porque, segundo os historiadores, na época em que ele invade Jerusalém, os romanos, proclamaram ele como imperador, que ele na época era só apenas um general, né? Para proclamá-lo como imperador, eles ofereceram vários sacrifícios pagãos lá no templo de Jerusalém. E depois derrubaram tudo, destruíram tudo, né? Embora ele não tivesse dado ordem para destruir o templo, mas eles destruíram. Então Jesus faz essa referência a esses eventos históricos. É importante, o estudante que está em casa, a Bíblia, ela sempre tem essa conotação dupla. O pastor deve lembrar, nós estudamos aqui uma lição de Jeremias, sim, uma lição de Isaías. Elas têm implicações para o povo da época, mas mensagens tão bonitas de restauração e esperança que não se cumpriram no Israel histórico. Elas apontam sempre para um tempo futuro, né? E Jesus ele dá essa dupla resposta para o povo, para os discípulos. Ele responde sobre o templo de Jerusalém local, que iria ser destruído, mas ele fala que haveria uma época de perseguição maior, que nunca foi vista na história. Tanto é que ele está respondendo uma dúvida dos discípulos com respeito ao fim do mundo, e não só com relação ao período deles, né? Porque o Evangelho de Marcos não cita isso, mas lá em Mateus, o texto é muito claro, né? Mateus está falando, Mateus 24:15, Jesus está respondendo uma pergunta dos discípulos que eles tinham dúvida sobre o fim dos tempos. Eles não têm dúvida só sobre a sua época, mas eles perguntam também sobre os sinais do fim do mundo. E aí Jesus conta essa história toda, dizendo que haveria um período de tribulação, né? E ele fala, cita Daniel, uma previsão meio que escatológica, diz, quem lê entenda.
cita Daniel, que Daniel quis dizer que sempre surgiriam algum tipo de anticristo na história, profanando, né, o santuário de Deus, se opondo ao povo de Deus, perseguindo, ora, judeus, e na nossa época, perseguindo os cristãos. Então é uma referência que tem duplo cumprimento, já se cumpriu, as profecias bíblicas do fim dos tempos vão se cumprir. Por quê? Porque as outras, que tinham implicações gerais e locais, se cumpriram, né? E isso é um sinal indicativo de que as profecias finais também se cumprirão. A gente pode dizer, pastor, assim, você está falando aí com muita propriedade a respeito da história, a gente pode dizer que quando Jesus informa a respeito dessas tribulações, de certa maneira, Jesus está querendo que as pessoas estejam atentas e relembrem que de fato eles vão ter que prestar contas, porque pode ser que a história ela vai sendo escrita e as pessoas não se atentem que em algum momento vão ter que se deparar com o grande juiz, o próprio Cristo que vai aparecer. Quantas pessoas acreditam que a volta de Jesus está sendo tardia e deixam de acreditar que isso vai acontecer? Quantas pessoas, por conta do secularismo, acabam acreditando que não existe esse tipo de acontecimento, isso aí é falácia. Então você acha que a questão da grande tribulação é uma forma de Deus sinalizar, isso é real, a volta do meu filho vai acontecer. Você acha que esse é o propósito de Jesus ao informar a respeito da tribulação que vai acontecer no final dos tempos? Com certeza, a gente vê isso na história, né? Daniel, ele responde para o rei Nabucodonosor, para o rei Belsazar, para todos aqueles reis, Nabucodonosor e Belsazar, tiveram sonhos, os sonhos deles tinham a ver com futuro, né? Sim. O reino deles cairia, surgiriam outros maiores, mais fortes. E Daniel depois foi tendo sucessivos sonhos e visões e foi entendendo que isso duraria até o fim dos tempos, até que levantasse o reino de Deus, que é o reino que reinaria, de fato, o reino universal. Então essas autoridades, elas viram isso, né? Nabucodonosor, todo mundo conhece a história, né? Criou uma estátua e depois essa estátua foi o seu fiasco, né? Foi a sua derrocada. Embora no finalzinho ele tenha esse arrependimento, sim, reconhece Deus, mas sofreu bastante. Beltesazar, um rei que reinou por um curto tempo, né? A mão na parede, né? E isso, tirou o reino dele também. Então esses homens viram na pele grandes autoridades do mundo, tiveram sinais, cumpriram esses sinais, e a partir daí a gente vê, na época de Jesus, informações históricas de Jesus com relação ali aos imperadores romanos, né, aos que subjugavam os judeus na época. Os discípulos de Jesus viram se cumprir essas palavras de Jesus. Em Apocalipse, João vai falar diversas vezes, quem tem ouvidos ouça. Então, assim, eu concordo plenamente que a história mostra esses alertas para as autoridades, para as pessoas, né? Para os discípulos também. Então essa palavra de Jesus é para todo mundo, não é só para o crente. Muita gente hoje anda aí, a vida segue numa boa. Eu acho que você definiu bem o que essas tribulações representam, é um alerta. Um alerta. Pastor, continua, não, né? Perfeitamente, eu concordo sim, pastor, foi bem isso ter tocado nesse ponto, né? As pessoas acham que a Bíblia é só para os crentes, né? Isso. Mas Nabucodonosor, quando mandou chamar os seus sábios, não souberam interpretar. Daniel, que era o judeu, soube interpretar. E quem deu o sonho a Nabucodonosor? Foi o próprio Deus, né, que deu esse sonho a Nabucodonosor. Então as pessoas acham, a Bíblia é coisa de crente, Apocalipse, isso aí fica com os crentes. A vida de todas as pessoas depende dessas palavras, do cumprimento dessas palavras, e vão se cumprir. Então as pessoas precisam conhecer a Bíblia, conhecer a palavra de Deus e entender como alerta todos os sinais escatológicos que têm se cumprido ao longo da história. É como se tivesse um vulcão aqui perto onde estamos, e as autoridades civis informassem que aquele vulcão estava prestes a entrar em erupção. Então assim, e fosse dado o recado, e se a gente ficasse aqui, de fato, a gente seria engolido pelas larvas desse vulcão. Eu penso que a grande tribulação é mais ou menos isso, né? São os alertas, olha, vai vir uma erupção que vai destruir tudo isso aqui. Então se preparem, se organizem, esvaziem suas casas, vão para um lugar mais seguro. Então eu penso que Deus, ele quer que a gente esteja no lugar mais seguro. A tribulação, ela é um alerta, é o alerta de Deus, olha, está vindo, vai acontecer
a volta de Jesus vai acontecer e quem não estiver no lugar seguro vai ser destruído. Então vamos agora para a segunda pergunta, pastor, e a segunda pergunta é uma dúvida no meu evangelho. Talvez uma pessoa que não tenha familiaridade com a Bíblia vai ouvir isso pela primeira vez. A gente pode contar com esse público e ajudá-lo a entender, mas no meu evangélico a gente tem uma dúvida, né, porque existe um segmento que acredita que a igreja, os crentes em Jesus, eles não terão que passar pela grande tribulação, e existe uma outra linha teológica que pensa que de fato os crentes vão ter que passar pela grande tribulação. E a segunda pergunta trata sobre isso, né? A igreja vai ou não vai passar pela grande tribulação? Aí vem um termo técnico, teológico também aqui, os que pensam os pré-tribulacionistas. Então tem duas perguntas aqui. Primeira pergunta, se o povo de Deus passa ou não passa, se Jesus os arrebata antes, e quem passa aqui são os incrédulos, aqui pela grande tribulação. E depois você fala sobre os pré-tribulacionistas. Explica pra gente esse termo técnico, teológico, por favor. Muito bem, a grande tribulação, nós comentamos aqui que ela vai acontecer no final dos tempos, embora a gente não saiba quanto tempo durará o período da grande tribulação, nós entendemos que, por algumas informações da Bíblia, segundo o Apocalipse 11, aquela história das duas testemunhas, né, que são silenciadas durante 3 dias e meio, ficam mortas, expostas no chão, representa ali a igreja, o testemunho da igreja, a pregação da igreja, o tempo da graça, o tempo da igreja. É um período da grande tribulação, é chamado na Bíblia, em Apocalipse, de 3 dias e meio, no livro de Daniel é chamado de 42 meses, 1270 dias, 1260 dias, em Apocalipse 13 também fala sobre 3 anos e meio, então são sempre referências a um período de 3 anos e meio, é um período considerado curto, o que diz respeito a outros períodos de sofrimento na história, né? Só uma pausa aí para você explicar para a gente, porque você citou agora 3 anos e meio, né? Apocalipse fala 3 dias e meio. 3 dias e meio. A gente sabe que essa questão de tempo na Bíblia tem seus símbolos, Símbolo. né? Mas a impressão que se dá de 3 anos e meio. É que é um tempo curto. É um tempo curto. É um tempo curto, né? Agora os 3 dias e meio lá de Apocalipse provavelmente é simbólico, né? É simbólico. Provavelmente simboliza 3 anos e meio. Isso. Porque existem outras referências que caminham para 3 anos e meio. Daniel fala de 42 meses, que dá 3 anos Sim. e meio, 1260 dias, que dá 3 anos e meio. Acho que o princípio aí é que o tempo é curto. O tempo é curto. A gente não pode assim fechar, afirmar que é literal. Mas às vezes eu quero pensar, uma questão particular minha, né? Mas existe essa chance, né? Eu quero pensar que é algo assim nesse período, assim, de um período de anos, assim, que tem uma parte de Daniel que fala, né? Tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Também dá 3 anos e meio. Então, existem muitos textos que indicam 3 anos e meio. Pode ser que seja uma referência aproximada, né? Mas Jesus disse que aqueles dias seriam abreviados. Abreviados. É mais um indicativo que, de fato, é um tempo curto. É um tempo curto. Vamos ficar com essa informação. É um tempo curto que será a grande tribulação. A igreja vai passar por esse período de tribulação? Sim, a igreja vai passar. Várias razões nós temos aqui na Bíblia para acreditar que a igreja passará pela grande tribulação. Mas todo mundo acredita nisso? Não. Muitos cristãos, muitos evangélicos de outras denominações acreditam que Jesus volta, né? Secretamente. Você vai entender agora o que é os pré-tribulacionistas. Legal. Eles um grupo de cristãos que acreditam que o nome pré, né? Jesus volta antes da tribulação, de forma secreta, e arrebata a igreja também de modo secreto. Então, arrebatamento secreto é a defesa que fazem os pré-tribulacionistas. Jesus arrebata a igreja, não passará pela grande tribulação, e é um período que, segundo eles, Jesus vai tratar da nação de Israel. Olha só qual que é o foco escatológico. A grande tribulação é para refinar o povo judeu, para que eles se arrependam e reconheçam que Jesus é o Messias. Então, nesse final dos tempos, eles vão ser meio que forçados a reconhecer que Jesus é o Messias. Esses pré-tribulacioniss afirmam que o povo, os crentes já estarão no céu, arrebatados. Então, a tribulação é um trabalho específico sobre para a nação os israelitas. De Israel. É isso aí. Nós não cremos dessa maneira, Isso, nós não acreditamos assim. Esse é o pré-tribulacionismo que crê. Pré-tribulacionismo. Nós acreditamos que a grande tribulação, conforme falamos na primeira pergunta, será sim um teste de fé para os verdadeiros cristãos e será o juízo divino no final contra os ímpios. Então, assim, o povo de Israel não se encaixa aqui, né? Especificamente tratando só deles. Não, né?
Quando é que surgiu essa ideia do pré-tribulacionismo? Você acredita que foi uma moça de 15 anos de idade, lá na Escócia, em 1800 e pouco, ela teve um sonho, né? Uma revelação, onde ela disse que nessa revelação a igreja seria arrebatada antes da grande tribulação. John Nelson Darby, que é o teólogo da época lá, no século XIX, ele ficou impactado com o sonho que essa menina contou na comunidade, na igreja, e ele começou a difundir essa ideia de que a igreja não passaria pela grande tribulação. Anos mais tarde, né, Scofield escreveu uma Bíblia com as notas que ele publicou, foi a nota de estudos, com a nota de referência de Scofield, onde ele só fala de grande tribulação, pré-tribulacionismo, o povo será arrebatado, e essa Bíblia foi publicada e ela viralizou, né? Tipo, o povo comprou e liam as notas tendenciosas de rodapé e começaram a acreditar. Então é uma doutrina relativamente nova, não tem nem 200 anos que essa doutrina foi difundida e as pessoas acreditam nisso. Muita gente diz assim, uma doutrina nova, extremamente nova, que surgiu por meio de um negócio meio que místico, meio que... Né, por meio de um adolescente. De uma menina, né? Então, assim, é bem complicado, né? Então, essa é a crença dos dispensacionalistas, né? Que interpretam as eras em dispensações, né, em épocas e épocas, e tem essa visão pré-tribulacionista. Nós não cremos assim, nós cremos que a igreja passará pela grande tribulação. A Bíblia é muito clara, né? Eu vou olhar aqui na nossa lição bíblica, tem alguns textos que falam sobre isso. Mateus 24, 22, que é o sermão profético de Jesus. Nós já falamos aqui que Jesus está falando do período da grande tribulação nesse sermão. Tem implicações locais para a época dele, mas também tem implicações especialmente sobre esse tempo do fim. Jesus diz assim, olha, se esses dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria, mas por causa dos escolhidos, esses dias serão abreviados. Ele está se referindo à igreja. Alguns querem dizer aqui que é o povo de Israel, mas não tem coerência, porque se a grande tribulação é para eles se arrependerem, eles não podem ser chamados de salvos aqui, de escolhidos, salvos, o povo de Deus, não, porque eles, teoricamente, não estão ainda convertidos a Jesus. Eles serão convertidos na grande tribulação. E Jesus está falando dos salvos, eles passarão por ela e serão abreviados seus dias. Citamos aqui Daniel, Apocalipse, o período da tribulação de 3 anos e meio, justamente porque é a igreja que vai estar sofrendo e passando por isso aí, né? Apocalipse 13, versículo 10, uma referência que fala assim, quem for para o cativeiro irá, se alguém for morto à espada, é necessário que isso aconteça, e aqui está a perseverança e a fé dos santos. Mais uma vez está se referindo ao povo que é santo e que vai passar pela grande tribulação. Muita gente quer dizer que isso aqui é o povo de Israel, mas não há muita coerência, eu continuo afirmando. O povo de Israel será forçado pela grande tribulação a reconhecer Jesus como Messias, vão se converter no final da grande tribulação. Então esses textos não se encaixam de maneira alguma em Israel. Então nós afirmamos sim, pastor, a igreja passará pela grande tribulação, quem estiver vivo aqui, né? Os que morreram não passarão. E aí surge aquela dúvida, né? Muita gente quer ver Jesus voltar, mas terá que passar por isso. Tem ovelhas que eu cuido no rebanho, que eu sou pastor, que prefere dormir no Senhor antes do período da grande tribulação. Isso aí. Por conta desse receio e dessa crença de que, de fato, haverá essa necessidade da igreja ser purificada nesse período de perseguição, nesse período de tormento. Só que a Bíblia diz que Deus estará de olho nos escolhidos, né? E vai abreviar os dias para que eles não se percam. Pastor, a terceira pergunta, ela apresenta alguns símbolos do livro de Apocalipse, né, que eu acho importante a gente aqui comentar, né? A terceira pergunta, ela fala sobre a besta, né? Sim. Na realidade, no Nordeste, da onde eu venho, né? A gente, via de regra, escuta essa nomenclatura muito mais quando se trata de uma ofensa, como se a palavra besta fosse um termo ofensivo. Sim. Mas no Apocalipse, a palavra besta, ela está relacionada a um animal selvagem, à força, e que é símbolo de poder, né? A gente fala no Apocalipse da besta que surgiu da terra, a besta que surgiu do mar, né? Que são poderes, né? Enfim. Só que a pergunta aqui não é necessariamente sobre o que é a besta, a pergunta aqui é sobre a marca da besta, que no período da grande tribulação, muitas pessoas aceitarão a marca da besta, certo? Nas mãos e na testa, e aqueles que não aceitaram a marca da besta,
eles não poderão comprar, não poderão vender, eles terão muita dificuldade. Isso, logicamente, é simbólico. Mas Sim. o que é que isso significa, pastor? Fala para a gente sobre a marca da besta e já emenda, como uma pergunta sugere aqui, sobre os tais de 144 mil selados, né? Tá bom. Vamos ouvir um pouquinho sobre esse assunto, por gentileza. Apocalipse 13, versos 11, fala que essa besta aqui, a marca da besta, às vezes a gente acha que quem vai pôr a marca da besta é o anticristo, mas não, é o falso profeta, a segunda besta, que surge aqui no verso 11 do capítulo 13, que é a besta que surge da terra. Essa besta é identificada como falso profeta, ela não vem para competir com a primeira besta, ela vem para trabalhar para a primeira besta, que é o anticristo, e ela vai, segundo o texto aqui, ó, aquela referência que ela parece um cordeiro, mas na verdade ela fala como um dragão, fazendo referência àquela visão de Daniel, que ele viu esses animais, características são presentes nessa besta aqui. É uma pessoa escatológica, vai surgir no final dos tempos, alguém num campo religioso que vai simplesmente levar as pessoas a adorarem a primeira besta, que é o anticristo. Como vai fazer isso? O texto fala aqui que haverá uma marca, né? Que ela vai colocar, o texto do versículo 16 diz que ela vai colocar nas pessoas importantes e humildes, ricas e pobres, escravas e livres, um sinal na mão direita ou na testa. Nós concordamos aqui que esse símbolo ou a marca da besta, que tanta gente legal, essa procura, parte quer acho saber, que tem uma expectativa para te ouvir desse assunto. querem saber. Então, assim, nós entendemos, a Igreja da Promessa crê nisso como o simbólico, né? Isso. É algo simbólico. Nós não podemos... Ao longo da história, muitas pessoas tentaram descobrir qual seria a marca da besta, né? Até porque, o último versos aqui do capítulo 13, verso 18, o autor deixa uma deixa, né? Ele fala assim, quem é inteligente pode descobrir o que é o número da besta e o que representa o seu nome. É o número de homem, o seu número é 666. Muita gente já pega aqui o 666 literal e faz as contas, não tem muito isso, de conta, né? Eu conheci uma irmã da igreja, de uma igreja evangélica, que o CPF dela tinha 666. Poxa, ela disse que queria ir nos órgãos públicos e trocar o número do CPF. Eu conheci alguém que trocou o número telefônico, porque o número telefônico na época veio com 666. 666, poxa vida. Não há problema com o número em si, né? O problema não é o número 6. Não é. Né? Nem o 666. Não, o problema é o que alguma. ele significa no Apocalipse, né? É isso aí. Então, assim, segundo o nosso livro Apocalipse, que foi publicado pela Igreja da Promessa, lá é muito claro em afirmar que é um número simbólico, né? Citaram vários teólogos, vários autores, que vão dar suas explicações a respeito dessa marca da besta, desse número. Bom, já que cita o número 6 eles dizem que é o número de homem, há uma explicação que diz que é uma referência, portanto, ao homem, ao ser humano, né? O número 6 é um número de homem. E dizem que é um ser humano no seu pior estado de pecado, né? Porque o anticristo será um ser humano de verdade. Ele vai, sim, assim como Jesus se encarnou, o Filho de Deus, numa pessoa, que foi Jesus, esteve aqui na Terra, o diabo, Shed diz isso, né? Satanás, o diabo vai se encarnar num ser humano, mas só que não é um ser humano perfeito como foi Jesus, porque a Bíblia trabalha o número 7 como o número da perfeição, isso de todo o tempo a Bíblia trabalha. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia trabalha esse conceito de que o 7 é um número da perfeição. Perfeito. Um número simbólico, né? Simboliza isso. Então, o número da besta é o número 6, que é o número da imperfeição. Isso aí, os autores vão discorrer sobre isso, vão falar sobre isso, né? Ou 666 pode ser também uma referência à trindade do mal, né? É sempre assim uma tentativa de imitar a Deus, porque Satanás sempre tentou... O texto fala, né? É um cordeiro, tem uma aparência de cordeiro, mas na verdade é um dragão. Então é uma imitação. Tudo dentro do texto da besta tem essa referência aí, né? Então pode ser sim também, faz sentido essa interpretação de que o 666 represente uma paródia, né? Uma tentativa de imitar a Deus, como Satanás sempre tentou. Um disfarce. Um disfarce, né? Mas não consegue, é o número da imperfeição, é o número humano mais decaído, o ser humano no pecado, como é o anticristo, um homem perverso, a Bíblia chama ele de um homem perverso. Então o número da besta vem a ser isso. Nós não devemos nos preocupar com relação a tentar encontrar de forma literal. Embora o livro Apocalipse da igreja chegue a afirmar que não podemos descartar que durante o reinado do anticristo possa
possa ser que exista uma tipo de identificação do reinado do anticristo. Isso é normal. Não significa que isso é exatamente o número da besta. Porque durante a história, essa questão do símbolo é algo muito forte, né? Os escravos eram marcados, né? Era uma marca de pertencimento, né? Então, assim, simbolicamente dizemos que a marca da besta é que a pessoa pertence à besta. Na mão e na testa significa que é símbolo de trabalho, a mão, né? As obras. Atividade humana, e o intelecto, a mente, a mente da pessoa. A convicção. A convicção significa, então, que as pessoas que receberem uma marca da besta na mão e na testa, não imaginamos um sinal físico exatamente colocado acidentalmente, né? Um chip ou alguma coisa do tipo. Tem essa ideia disseminada no meio religioso de que terá um chip que vai ser implantado. E para ser justo, se fosse literal, a marca, o chip não necessariamente seria uma marca, seria um objeto dentro do corpo, né? E segundo os indicativos bíblicos, a marca na mão direita está relacionada ao trabalho, ao ato de servir. Sim. E como também na testa, que está relacionada ao entendimento, né? Só significa dizer que as pessoas que receberem a marca da besta não serão os crentes, não serão salvos. Serão os ímpios que estarão perdidos e que irão adorar a besta. Tanto é que o texto fala que recebem a marca da besta e adoram a besta. Então, o texto é muito claro, né? É uma referência para as pessoas que seguirão a besta, servirão no seu reinado, ajudarão no seu reinado, adorarão a besta. Agora, pode ter algum símbolo, alguma coisa literal, simbólica, como na época do nazismo, né? Aquele símbolo que até hoje existe, né? Isso é da sociedade, né? Isso, pode ser que exista um símbolo, ou as pessoas hoje em dia, psicologia, né? As pessoas fazem um símbolo para captar mesmo a ideia, né? E vender a ideia. Identificar. Os times de futebol têm símbolo. Sim, isso né? Os partidos políticos têm símbolo. Isso então, pode acontecer. É provável que durante o reinado do anticristo tenha um marketing por trás, né? Afinal de contas, ele vai ter o domínio global da tecnologia, da ciência, da religião, do mundo inteiro. Ele vai dominar todos os cenários. Mas lembrando que a Bíblia ensina que parece cordeiro, né? Então, parece assim, não vai ser uma coisa macabra, né? Não, vai ser uma coisa macabra. Na realidade, não, né? O marketing vai ser bom. As pessoas têm medo, né? Elas acham que vão ser forçadas a receber a marca da besta ou acidentalmente podem já estar usando algo que as torne adorador da besta, mas tem que lembrar que, respondendo a segunda pergunta aqui dessa, né? Sobre os 144 mil selados. Quem são esses? Alguns capítulos antes desse capítulo que fala dos da grande perseguição, né, de Satanás, a marca da besta, os salvos, o povo de Deus, ele é selado para poder passar pela grande tribulação. Capítulo 7, versos 3 a 8. O povo de Deus, ele é selado numa visão, João tem uma visão em que os santos são selados para passarem pela grande tribulação. O que é isso? Símbolo de pertencem a Deus. Nós falamos aqui que a marca, o símbolo, no mundo antigo, era a marca de pertencimento, de propriedade. Isso. São selados porque são reconhecidos como povo de Deus. Eles passarão pela grande tribulação, mas não perderão a fé. A fé desses irmãos não será derrotada, eles não serão derrotados. O anticristo vai marcar somente os que já têm marca de Jesus, não poderão ser marcados pela marca da besta. A igreja defende o seguinte, que cessando o testemunho das duas testemunhas lá em Apocalipse 11, né? Que representa a igreja, o testemunho da igreja, o tempo da graça, vai ser cessado, vai silenciar, no sentido de que a porta da graça será fechada. Nesse período da grande tribulação, portanto, nós podemos afirmar que os salvos não se perderão e os ímpios não mais se salvarão. Isso está definitivo, essa lição escreveu essa frase, né? Assim, em Apocalipse, quando a porta da graça já está fechada, eles não poderão mais ser salvos, e isso é porque eles escolheram viver assim o tempo inteiro. Vai chegar uma época em que eles apenas sofrerão a consequência disso, e a grande tribulação nesse sentido é sim uma punição para os ímpios. Na realidade, assim, o julgamento chegou, né? Chegou uma espécie de julgamento de Deus para os ímpios vivos. Evidentemente que o julgamento definitivo vai ser pós-retorno do céu, quando Jesus vier com sua igreja. Pastor, a quarta pergunta é sobre as 7 taças que são derramadas. Tudo isso no contexto da grande tribulação. Jesus falou isso em Mateus? No final da última taça que é derramada, Jesus volta. Assim como no final da última trombeta, sempre no final, né, dos 7 selos, no final das últimas trombetas, no final das 7 taças, tudo aponta para o retorno de Jesus.
Então, no final da 7ª taça, é a volta de Jesus e a destruição final, né? Uma dessas taças fala do Armagedon, que é a grande batalha. Isso. Uma dessas taças fala que a 5ª taça, né, é derramada exatamente no trono de Satanás, da besta. A besta expulsa, sai do seu domínio, é tirado, né, porque Jesus está voltando e ele é o rei. E ele vai expulsar todo esse povo que quis se apossar do governo. E era um governo ilegítimo, um governo falso. O nome diz falso profeta, é anticristo. E Jesus vem para expor esse povo à vergonha e serão todos derrotados. Então é isso, pastor. As 7 trombetas e as 7 taças são juízos de Deus. Parcial, outro definitivo, e todos apontam para o período da grande tribulação e o final da grande tribulação que antecede a volta de Jesus. Muito bem, pastor Wellington. Você de casa tem duas recomendações aqui na lição, na conclusão aqui do nosso estudo, que dizem o seguinte: não tenha medo se tiver de passar pela grande tribulação, e creia que Deus guardará os fiéis que passarão pela grande tribulação. Essa é uma mensagem deixada aqui pela nossa lição bíblica de hoje. Pastor, tem como você orar por nós, pastor, diante dessa reflexão espiritual que nós cultivamos? O Espírito Santo movimentou a nossa cognição, queimou os nossos neurônios, nos fez lembrar que a grande tribulação vai acontecer, mas aqueles que estão selados, né? Selados pelo Espírito, eles serão guardados, não serão marcados aí pela marca, não serão marcados pela besta, né? Servirão apenas ao Cordeiro, servirão apenas ao Deus verdadeiro. Mas eu sei que esse povo que me assiste, pastor, além de querer estar selado pelo Espírito, também tem suas lutas e precisa ser abençoado. Pode ser que, quem sabe, nesse estudo aqui, Deus resolva alguma problemática da vida delas. Ore por elas, por favor, pastor. Com certeza. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, te louvamos, te agradecemos por esse momento maravilhoso de reflexão bíblica, palavra de Deus importante para a nossa vida, a grande tribulação. Jesus alertou os discípulos no sermão profético que eles devessem vigiar, fazer a leitura dos tempos e estarem firmes, sobretudo, para poder serem preservados no grande dia da grande tribulação, que será um período histórico, vai acontecer na história, na humanidade, mas os salvos de Deus, assim como no passado, Deus protegeu o seu povo no Egito por causa do sangue que havia nos umbrais das portas. Era um símbolo de que eles eram de Deus e foram guardados do anjo da morte que passou pelo Egito. Da mesma forma, Deus protegerá, sempre salvará os fiéis da terra, e nós oramos a Deus para que o teu povo, Senhor, possa se submeter agora ao seu senhorio. Eles pertencem a ti, que nós entendamos que o Senhor é o nosso Deus, para que nós sejamos sempre, Senhor, guardados, marcados e preservados pelo teu poder. Eu oro para que a igreja, a mensagem do Apocalipse não cause medo no povo de Deus, mas esperança, porque a história registra que o povo de Deus, assim como no passado foi salvo, será salvo por Deus. Então, Senhor, eu quero aqui orar para que a esperança dessa palavra se renove em cada coração, que o medo não faça parte da vida da igreja, mas que o regozijo e o júbilo descrito no final desse livro, aquele que perseverar até o fim será salvo, seja presente no coração dos crentes, e que essa mensagem de alerta, enquanto a porta da graça está aberta, seja proclamada pelos salvos, para que outras pessoas também sejam salvas nesse grande período. Nós oramos nesse sentido e te damos graça em teu nome santo. Amém. Louvado seja Deus. Bom, meu irmão e minha irmã, você de casa, após ter ouvido aqui as reflexões, ter sido abençoado pela palavra de oração do pastor Wellington, tem um recado importante, o recado que nós intitulamos como desafio para a vida. Ouça, seja abençoado também por essa palavra que vai vir agora. A grande tribulação é uma realidade? Quando ela começará? Será que já estamos no princípio? Estamos muito perto, distante? A igreja vai passar por ela? São perguntas que no estudo de hoje nós alcançamos as respostas, né? Mas precisamos continuar estudando e caminhando junto do nosso Deus para a gente estar firme
naquele momento quando todas as coisas apertarem, né? E o povo de Deus deverá ter uma vida na presença de Deus em todo o tempo. Então, o desafio para a vida dessa semana, eu te oriento a ler a Bíblia diariamente. Não deixe de ler a Bíblia, mas não é apenas ler, medite no conteúdo da palavra. Faça com que a palavra de Deus, ela penetre, deixe a palavra penetrar. O Espírito Santo tem esse papel, né, de agir na nossa mente, no nosso coração e fazer toda a diferença. Nós precisamos nos alimentar diariamente da palavra de Deus, porque quando a grande perseguição chegar, a gente precisa estar alicerçado em Cristo. E para que a gente prossiga adiante e não se perca nessa caminhada, o segredo é ter uma vida diante do Senhor. Então, o desafio para você nessa semana, medite mais na palavra de Deus. Olha, eu tenho falado de a gente fazer um diário, né? É muito importante você ler, meditar na palavra de Deus e as inquietações ou aquilo que o Senhor falou com você nesse dia, anote. Isso vai alimentando a nossa fé, a nossa esperança e nos fará cada vez mais fortes e firmes, alicerçados em Cristo Jesus. Se você quiser fazer contato comigo, nos procure nas redes sociais da Escola Bíblica Promessa, vá lá no Instagram, deixa lá seu recado, me procure e me conte a sua experiência, como você tem vivido diante do Senhor, como está a sua vida com o Senhor. E a gente pode estar contando as experiências alcançadas, os resultados positivos na tua vida, eu posso estar aqui compartilhando com aqueles que nos assistem, né? E fortalecendo a fé de outros, tá bom? Então, tenha uma linda semana e que Deus te abençoe. É isso aí, meus irmãos. Estamos encerrando. Que alegria, viu? Ter vocês aqui com a gente. É uma satisfação enorme. Até a próxima, se assim Deus nos permitir. Um grande beijo a todos, em nome de Jesus.